Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole, dá vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema no dia 16 de janeiro é Luísa convencida por Jesus a se oferecer para sofrer. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, que ela começou, a abrir o coração dela, no mesmo estado dito acima. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, e me dizia que quando Jesus quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se comete, que a balança da minha justiça está para transbordar. Deve saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra, no qual farei massacre de carne humana. Assim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta peste que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, ninguém. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho.
por isso vou tentar com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor, me parecia que eram tantas ofensas que lhe faziam, que para fugir queria esconder-se em mim, para encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deviam ser castigados, que me parecia que não eles, mas me parecia que se eu tivesse podido, teria sido mais suportável eu sofrer todos aqueles castigos do que ver os outros sofrer. Tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude e com todo o coração lhe disse: Ó esposo santo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, está o mar imenso do teu sangue, onde podes enterrá-las, e assim tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, vem em mim, te dou o meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me, fazer-me como tu me queres. Mas se for necessário o sacrifício da minha vida, para ter as suas imagens libertadas, né? Porque está faltando um conteúdo aqui. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a me dizer: precisamente isto é o que eu quero, que tu te ofereças para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo. Eu libertarei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-se você no meio, em vez de golpeá-los a eles, ficará golpeada a você. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Então, o começo da jornada da Luísa Picarreta, que ainda tem que ficar pedindo obediência para o padre, se para sofrer ou não. E aí isso tá queimando o filme de Jesus com ela, né? Mas ela não tem problema, ela não tem culpa, porque, né, é uma coisa que foi permitida pelo próprio Jesus e agora Jesus quer, né, passar à frente do padre, né? Tipo assim, quer reinar, quer passar por cima dessa obediência, da virtude, né? Fazendo a Luísa ignorar a virtude e seguir pelo amor, né? Pela ordem da caridade e não pela virtude. Então é isso que Jesus está querendo trabalhar na Luísa, para ela poder entender como que é a cabeça de Deus, né? O que importa é a vontade de Deus e não, né? A vontade de Deus, os planos de Deus e não a virtude. Então é isso que ele quer ensinar pra gente no livro do céu, é constantemente isso. Então é muito complicado, porque o homem é muito apegado a essas coisas de virtude, né? O homem, ele aprendeu não sei o que aconteceu, né, no ser humano, que para ele se sentir um pouquinho justo, ele inventou um sistema diferente, né? Um sistema assim humano, diferente da divina vontade de como lidar com as coisas, né? E ele quer dar para Deus, assim, tipo assim, o ser humano, com as virtudes, ele inventou um sistema aos olhos dele humanamente que seja mais coerente aos seus olhos humanos, mas que não tem nada a ver com o amor, não tem nada a ver com a virtude da caridade. Que o amor acaba perdendo diante da obediência, diante de um monte de virtude, um monte de coisinha que os homens inventam. E Jesus não quer isso. Jesus, ele quer, né, que o que importa é ele, a forma dele pensar, só ele ama, só ele sabe, só ele entende as coisas, então só ele sabe. E aí a gente tem que, né, parar com esse negócio de querer mandar em Deus, né? O homem quis mandar em Deus, os santos começaram a mandar em Deus. Santo Antônio falou para Jesus, menino, ó, cala, fica quieto aí, para agora de brincar, porque agora eu vou rezar. Então, assim, umas coisas doidas que o homem faz para poder falar para Deus, eu tenho que fazer minha obrigação, né? Você não quer que eu reze? Então lá vou eu rezar, não é isso que você quer? Tipo assim, sabe? Tipo assim, uma relação feia, uma relação, sabe? Ui, de escravo, de servo, que Deus não gosta dessa relação. E aí, sabe? Uma coisa assim que foi criada pelo sistema humano ai, é uma coisa horrível que Jesus não gosta. Jesus gosta das coisas preto no branco, ou é ou não é, pela intenção, pela verdade. Ele não gosta dessas coisinhas que o homem inventou. E aí aqui a Luísa está passando por esse processo em que ele está falando, ó, é o seguinte,
É assim, assim, assim. Eu vou castigar porque o negócio tá preto, o ser humano tá fazendo festa, né? Tá se tornando um lodo de imundícies, né? E eu vou mandar uma guerra que vai matar todo mundo. E é o seguinte, é assim, assim, assim. E ela viu as pessoas sofrendo, viu a carne lá das pessoas caída, não sei o que, na guerra. E ela falou assim: Meu Deus, eu prefiro me morrer 20 vezes do que essas pessoas. Não quero isso, não quero que suas imagens sofram. Então eu faço que for preciso, eu faço o que for preciso. Então é justamente isso que Jesus queria: mover o coração da Luísa à compaixão, mover o coração da Luísa ao que ele sente pelos seres humanos. Que ele não quer que o ser humano viva nessa miséria horrorosa, nessa vida de pecado, nessa vida de confusão aí, né? Ele quer tirar o homem dessa situação imediatamente. Só a divina vontade é a solução para o homem. E ele vai trazer isso para ela depois, né, no tempo correto. Aí vai trazer toda essa conexão aí, explicando para ela como que é. Até lá, ele vai fazer os estratagemas amorosos para que ela possa se dispor a esse sofrimento, a dar para ele o que ele quiser, né? Acima até da vontade do sacerdote, né? Aí ela vai brigar entre o padre e Jesus, vai ter uma briga entre a obediência e Jesus, vai ter uma hora Jesus vai respeitar a obediência porque a virtude ganha, sabe? Ai, e você não era tão virtuoso, obediente, Jesus? Não era a coisa mais importante para você? Agora eu tenho. Você tá me pedindo para desobedecer o padre? Mas o que é isso? Vai ter umas conversas desse jeito da Luísa com Jesus. E Jesus ganha do mesmo jeito. Ele tem uns estratagemas que ele acaba, né? Tá bom, então, eu nunca que eu vou fazer você parar com a obediência, você vai obedecer. E aí, não sei como que ele inventa lá, daí vai ter vários trechos aí onde eu não lembro tudo, mas não dá para lembrar tudo de uma vez. Mas é chegar os trechos aí que ele vai, né, fazer umas coisas incríveis, sim, para poder convencer ela de que ele que importa, que as dores dele que importa, que é ele que tem que ser cuidado, que Deus que tem que ser visto e não as criaturas e não o padre, e não a igreja, e não ninguém. Que nada humano é importante, que só é importante a divina vontade, que é ele que é importante, é o desejo dele, o coração dele, porque ele sabe o que fazer com as criaturas, ele que sabe a forma certa de salvar as pessoas, é ele que vai cuidar de tudo, ele que sabe cuidar, não é nós. E aí vai tirar de nós esse negócio de ficar regulando a ele, né? Ah, essas pessoas são ingratas, elas me isolam, elas não querem saber de mim, e ninguém me ama. E vai ter várias conversas em que ele vai fazer a Luísa perceber o quanto que o homem não deve ser considerado 100%, porque o homem é falho, mas ao mesmo tempo é ele que sabe amar o homem, e aí ele vai falar que o homem é a coisa mais preciosa do mundo, mas desde que venha viver na divina vontade. Ah, que Adão fez isso, aí ela vai começar a conversa e ela vai começar a entender, e aí vai entrando no eixo as coisas aí. Então é muito importante se situar do que o livro do céu oferece pra gente, né? Do que o livro do céu está trazendo para nós. E aí a gente vê as situações acontecendo ao redor de nós e a gente vê que não é do jeito como as coisas pintam, né? Não é como o ser humano pinta as coisas, sempre é o jeito como Deus mostra pra gente. E a gente vai ter que ter essa intimidade com Jesus, dele poder se comunicar com a gente e ter a total liberdade de falar com a gente. Aconteceu esse final de semana, né, várias situações aí, e que foi Jesus quem passou à frente, né, mostrando que é ele que importa, não é o pensamento humano, de virtude humana, de catolicismo, tradicionalismo, dogma católico, que isso não é o que mais manda, o que manda é ele. É o que ele quer fazer. Ele quer voltar nesse momento, falei na escola antes de ontem, ele quer voltar nesse momento, resumir novamente, tudo numa simplicidade, na divina vontade, não quer aquela conversa toda de um monte de coisa, um monte de tradicionalismo, um monte de, né, de dogmas, um monte de coisa. É tudo importante, nada vai ser desfeito, como ele não fez com os 630 e tantos preceitos de Moisés, né, eu expliquei sobre isso, mas ele quer resumir tudo na divina vontade. Todas essas devoções, todos esses santos que dizem que são tão importantes, e não sei o que lá, isso, aquilo, ele que sabia, o Santo Tomás que sabia tudo, o Santo Agostinho que sabia tudo, e não sei mais outro que sabia tudo, e é esse que sabia tudo, menos Jesus. Jesus não sabe nada, mas todo mundo sabe da igreja, menos Jesus. E vai acabar esse negócio. Jesus que sabe tudo. Então ele quer novamente a gente no eixo, né? Voltando à ordem primordial da criação, o Criador que manda aqui, e não é ser humano que manda aqui, não. Não é ser humano ditando regra. Senhor, você só pode fazer aqui, ó.
Aqui que o senhor pode fazer, aqui não pode, o planta a árvore aqui, ó. A gente quer que o senhor planta a árvore aqui não. Aqui nós sabemos que é melhor não plantar. Meu, fica querendo mandar em Deus. Ó, o rio tinha que correr aqui. A gente vai mudar o curso do rio. Porque é aqui que é o rio que tem que correr, não aqui onde você mandou. E quer mandar em Deus. É assim que o ser humano está hoje. E sempre foi assim, desde sempre. Desde Adão é assim. Uma porcaria. E tá dando ruim isso aí. E Jesus está querendo mandar nessa história aí, quer virar o jogo. E vamos deixar ele fazer. Vamos deixar. Nós começamos aqui agora fazendo Jesus reino. Jesus vem, Senhor. Faz do seu jeito, não é do meu jeito mesmo, né? Eu não, olha pra você ver, eu ia estar de férias. Acabou as férias já, né? Um dia de férias só, né? Porque é Deus que manda aqui. É Deus que sabe, né? Eu não. Na hora que meu marido falou que a menina vai embora, que ela parece que tá arrumando outro emprego, que não sei o que lá, que a menina que deu banho de água fria nele lá, que eu falei pra vocês. Então, que ela que tava, né, ela ia ficar até mais um pouco, mas não vai ficar mais, parece que não vai voltar mais amanhã, que não sei o que. Falei, tá bom, glória a Deus, seja feita a vontade de Deus, não tô nem pra eu. Ai, mas eu queria tanto. Por que que Deus não gosta de você, não quer dar um dia de sossego pra você, não quer... Que Deus não gosta de mim, o quê? Deus me ama, me ama. Me mandando serviço e ele me proibiu de usar celular durante o serviço. Falou que não quer mais que eu use o celular enquanto eu estiver trabalhando. Então tá bom, fazer o quê? Eu vou obedecer. Seja feita a vontade de Deus, né? Então o cerco fechou pro meu lado. Mas você acha que eu fico pensando assim, nossa, Jesus não gosta mais de mim. Ai, Jesus tá me castigando. Ai, nada a ver. Na hora eu vi que não era castigo, eu vi que era cruz, que era luz, cruz, luz misturada com luz, misturada com cruz, misturada com luz, cruz, cruz. Amo luz, minha filha, amo cruz. Manda a cruz que eu amo totalmente. Eu sei que tem só propósitos para a glória de Deus, mais conhecimentos, mais luz, mais luz, mais luz. Eu não vejo, gente do céu, Jesus só trabalhou, só suou a camisa. Eu tenho que ser igual a Jesus, sim. Trabalhar e suar a camisa. Seja feita a vontade de Deus, não a minha. E Jesus pode mandar, eu não vou mudar o curso do rio, não, Jesus. Eu quero que o Senhor faça do seu jeitinho, é do seu jeitinho lindinho, bonitinho que eu amo. Não senti nenhuma tristeza por causa disso, nada, nada, nada. Vocês precisam ver que belezinha. Mesmo sabendo que eu estava dedicando esse tempo para a divina vontade, mas Jesus que conhece, Ele que sabe, hein? Ele que conhece todas as coisas, Ele que sabe o que é bom, o que não é bom, o que é bom, o que não é bom, que jeito que é bom, que hora que é bom, para que é bom, que jeito que é bom. É Ele que sabe de tudo, eu não sei de nada. Eu só me coloco nos braços de Jesus e me abandono. Na vida, eu quero ficar livre com Jesus. E olha, é tão bom, eu estava lendo sobre o purgatório lá. E justamente isso, quem se abandona na vontade de Deus, né? Nunca vai passar, não vai ter nada com o purgatório. E é a coisa que eu menos quero na minha vida, se possível passar nessa, né? Essa coisa para depois, né? Não quero. Quero viver na divina vontade, quero dar a honra para Jesus na divina vontade, quero que Jesus tenha plena certeza de que tem alguém com ele na divina vontade e que não quero falhar com isso por nada nesse mundo. Quero estar aqui acordadíssima, atenta a tudo que ele tem a me dizer, o que ele tem que me mostrar, o que ele quer falar. E do jeito como ele quiser desenhar a vida, é o que eu vou ou fazer. Não quer dizer que eu estou vivendo a virtude da obediência ao meu marido, não, não tem nada a ver isso aí. Não é nada a ver isso. É a ordem das coisas, né? Eu não estou falhando com Jesus porque eu vou voltar a trabalhar, eu não vou brigar com meu marido, meu filho, pelo amor de Deus, não tem jeito. Não tem como eu brigar com meu marido. Não tem como eu falar para meu marido, não, eu vou ficar de férias mesmo, se vira você sozinho. Eu não vou fazer isso, isso não é lógico. Meu marido não tem mais ninguém. Só tem a funcionária que faz a parte administrativa lá, que atende os telefones, os contatos, que faz os pedidos e eu que faço o produto. A menina que estava fazendo o produto no meu lugar vai embora. Então eu volto pro meu posto. Não tem para onde correr. Meu marido tem que pagar as contas, meu marido tem que fazer um monte de outras coisas e ele ainda me ajuda, né? Então, pelo amor de Deus, gente, ele não tem outra pessoa, ele só tem eu. Ele só tem eu, não tem outra pessoa. E ele mesmo falou assim: ai, que bom que pelo menos eu tenho uma esposa do meu lado que me ajuda, porque ela não vai fugir. Eu falei, pois é. Ela não vai poder sair daqui da empresa. Pois é. Então, meu marido ficou, não sabe, aliviado, porque ele me tem ao lado dele para a gente poder pagar as nossas contas, que é a nossa sobrevivência. Meu pai do céu, eu preciso, né? Por mais que Jesus esteja aqui, mas eu faço a minha parte, Jesus faz a dele, manda os clientes comprar lá,
e a gente faz o produto para enviar. Então é tudo uma lógica aí que a Divina Vontade posicionou no ato único. É assim que funciona, não é assim, não tem milagre. Eu não vou piscar e Jesus vai fazer, paga minhas contas, tudo. Não é assim que funciona, eu tenho que trabalhar. Então, assim, tá tudo bem, tá tudo ordem, acabou. Não tem mágica, entendeu? É aquilo que Jesus está querendo provar para vocês. Não tem mágica. As coisas são preto no branco e branco no branco. E seja feita a vontade de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Então vamos à meditação do tema de hoje. Então, Luísa é convencida por Jesus a se oferecer para sofrer. Então, Jesus vai mostrar para ela, né, a realidade do... Primeiro, né, tava falando da realidade do confessor, né, que o confessor falou assim, que se Jesus quisesse, né, colocar ela no estado de sofrimento, teria que pedir a permissão dele, né, só com a permissão dele aconteceria, né, que ela ficaria como vítima. Mas aí Jesus está ensinando para Luísa que acima de tudo está a vontade dele, está ele, né, não é dizer para Jesus o que tem que fazer, né? Mas é Jesus aqui, é Deus, ele que dirige todas as coisas, né? Então ele vai ensinar isso, né? Acima de virtude, né? Não tem nem sentido a virtude se você virar para Jesus e falar, cala a boca aí, Jesus, você não pode falar nada, né? Não tem sentido, né? Então, assim, aí ele vai mostrar para Luísa a situação do mundo, né? Vai mostrar para Luísa ele mesmo contando para ela, né? Vai falar das iniquidades do que o mundo, né? As iniquidades que se comete, que a balança de minha justiça está por transbordar, né? Deve saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma guerra feroz. E guerra é terrível, é um flagelo dos piores que existem, hein? Tá? E sinal de muito pecado, né? Aqui, ó. Na qual farei massacre da carne humana. Aí ele fala por quê? Por que da carne humana, né? Massacre da carne humana. Ele tá falando dos pecados da carne, tocar a carne do homem por causa dos pecados da carne do homem. Olha para você ver. Eu dei os corpos, olha, aos homens, a fim de que fossem santuários, onde devia ir me deleitar, né? Édens, né? Nós somos... Jesus, o que que Jesus fala do ser humano no livro do céu? Que o ser humano é o Éden. Foi feito para ser o jardim, né? Foi feito para ser o novo Éden, né? O ser humano foi feito para ser a habitação de Deus. Não habitação de vício, de pecado, de miséria. Então, essa situação miserável ele não quer. Ele não quer que o homem fique nessa situação miserável, porque se o ser humano visse o estado do pecado, como que fica o homem em pecado? É como, pensa assim no lixo, quando tá bem, né? O lixo, se deixar o lixo parado, o que que acontece? Se não pôr o lixo lá para ser levado lá no caminhão de lixo, o que que acontece? Junto um monte de bicho, não é? Coisa nojenta, terrível, não é? Pois é, então é o estado que fica também o ser humano quando está no pecado. Fica desse jeito também, cheio de verme, terrível. Aí ele fala, mas os transformaram em esgotos de imundícia, ó, esgoto. E é tanta a peste que me obrigam a estar longe deles. Olha que horror, causa nojo, causa repugnância. E não era para ser isso, para causar isso. Não é para causar esse tipo de efeito. Ao contrário, né? Deus, quando fez o homem, é para ele exalar o perfume dele mesmo, de Deus. É Deus se encontrar nele. É Deus olhar para o ser humano e ver a si mesmo nele, né? E se deleitar na sua própria imagem. Então, está totalmente fora do que Deus fez. Então, e o que aí ele vai falar a causa que faz ele querer castigar, né? Porque se a pessoa fala assim, ai Jesus, que maldade castigar, mas olha a causa que ele fala. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor, porque eles não estão me correspondendo. É tanta dor que sofri por eles, né? Porque Jesus falou que a imagem dele na cruz, rasgado, é a imagem do homem pecado. Então, Jesus todo rasgado, todo detonado lá, todo do jeito que ele foi para a cruz, era a imagem do estado do que o homem chegou no pecado. Entendeu? Então, todo esse sofrimento, todo esse sangue foi derramado por isso, não para Jesus continuar vendo o ser humano nessa situação. Então, quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? Aqui, ó, é o amor
É o tanto amor que tenho, a causa de tudo que eu fiz, é a causa também do que ele quer fazer ao mandar o castigo para o ser humano. É o amor, né, que o leva a isso, justamente para curar o ser humano, para tirar ele dessa situação miserável, né? E aí a Luísa fala, né, eu senti partir meu coração de dor, me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir queria esconder-se em mim. Olha para você ver, Jesus queria se esconder nela, olha, para encontrar refúgio. Sentia também tanta pena pelos homens que deviam ser castigados, que me parecia que não eles, mas me parecia que se eu tivesse podido, teria sido mais suportável eu sofrer todos aqueles castigos antes de ver sofrer. Então, esse é o estado que Jesus ainda quer dela, de sofrer pelas criaturas, né? De contentar a justiça dele. E esse sentimento que é despertado nela pelas criaturas é o próprio sentimento dele, porque ele sofre ao castigar. É como se ele tivesse, já falou isso uma vez, ele tem que se restringir, tem que se aniquilar também. E tira dele, é como se ele tivesse que sofrer muito ao castigar o ser humano, tivesse que se aniquilar para fazer uma coisa dessa, porque para ele é muito difícil, tanto que Jesus queria na redenção tirar todo o pecado ao ponto de tirar todas as consequências do pecado ao ponto do homem não sofrer nada. Mas infelizmente não teve como, por quê? Por causa do ser humano. Por causa do ser humano precisa aprender. O ser humano, diante da justiça de Deus, precisa reparar. Tem um elemento da justiça em que cobra que as criaturas remidas, né, elas precisam adquirir essa salvação, mas elas precisam pegar da mão de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele em si mesmo, ele é justo, ele é santo, né? Ficou tudo suspenso nele. Então a criatura tem que ir lá e pegar, fazer as vezes dela. Tem que ter a parte da criatura reconhecendo, voltando, respondendo a Deus depois de tudo que foi feito. Tem que ter uma resposta da criatura na liberdade dela. Isso é elemento da justiça também, né? Então, a criatura precisa também responder a isso, né? Então, ela fala, né, que sentiu o coração partir pela dor, que me parecia que eram tantas as ofensas, né? E tudo que e a situação de ver se Jesus escondendo dentro dela, pedindo refúgio, né? Aí ela fala assim, tratei de sensibilizá-la ao máximo que pude, com todo o coração, né? Pediu que pudesse jogar sobre ela tudo, né? Que ela aceitava sofrer tudo, né? Porque ela falou, evita esses flagelos, né? Que a sua justiça tem preparado, né? E ela reconhece, eu sei que a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, mas também tem o mar do teu sangue, né? Onde eu posso enterrá-las, né? E você pode se esconder em mim, pode usar de mim também. Por quê? Por que você pode usar de mim? Porque eu aceito, porque eu reconheço. Porque talvez deles você não consiga liberdade, mas de mim você consegue, porque eu te dei minha vontade. Então pode usar de mim, né? E eu aceito. Eu sei que eu também sou também miserável. Eu sou como eles, assim, indigna, né? Mas eu sei que você pode me purificar, porque eu te dei a liberdade para isso. Eu não sou mais dona de mim, né? Você é dono de mim. Então, essa oração, toda a inspiração dele mesmo, né? Nela, né? Então, mas se for necessário, eu aceito o sacrifício da minha vida para ter suas imagens libertadas. É interessante que ela fala assim, eu aceito o sacrifício da minha vida para ter as suas imagens libertadas. Então, ela está vendo as pessoas como imagens dele, né? Ou seja, ela está olhando em direção que como ele vê o homem, né? As suas imagens libertadas. Ela está falando como o próprio Deus vê, né? Então, aí ele aceitou. Ele falou, é isso mesmo que eu quero. Agora é isso que eu quero mesmo. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, ou seja, não vai depender de quando o confessor falar que sim, né? Tá- Não, é continuamente, né? Todos os dias e por um curto período de tempo. Então, tá deixando claro que essa não é a finalidade total da vida dela. É por um curto tempo. Mas agora é necessário. Agora é o momento mesmo, né? Então, sim, eu quero. Ele está dizendo que quer. Aí ele fala que libertará os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. Que a justiça vê uma pessoa da terra, que também está na mesma realidade das criaturas. Não que a Luísa está pecando mais, mas no sentido que ela também foi redimida, no sentido que ela também pecou, né? Que era uma criatura também, né? Na terra.
Aí a justiça não vai ter o que falar, porque a justiça assim, não tem Jesus mais encarnado na Terra, né? Para sofrer no lugar das criaturas, mas tem uma humanidade de Jesus na Terra, que é a continuidade da dele. Então a justiça fica em paz. Ela não vai poder fazer nada, tendo um outro Jesus lá na Terra, né? Então as iniquidades, então você vai ser um muro entre alguém que, como se alguém entrasse na frente. Sabe quando um monte de criança quer bater em no menininho, aí vem um e entra na frente e apanha no lugar? Então, ela vai ficar fazendo isso, essa barreira, né? E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidade, de modo que nós possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-se você no meio, em vez de golpeá-las, a eles ficará golpeada você. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Então, aí é muito interessante as coisas que foi sendo faladas na meditação desse dia, né? Muito importante, então, essa questão, né, desse sistema, porque no começo ele fala, né, porque o confessor falou, você só quando eu der a obediência para você vai sofrer. Se Jesus quiser que você sofra, vai depender de mim, né, tem que falar comigo. Aí Jesus olhou aquilo ali e falou, peraí, a santidade divina não é o homem mandando em Deus. Acabou isso. A santidade divina é totalmente diferente da santidade humana, né? Porque em muitas situações Jesus ficou meio que a segunda parte, gente. Felizmente. Jesus era o menos considerado, né? Mas primeiro sempre a virtude, né? Aí as virtudes todas vêm dele, mas colocaram isso acima dele. Isso é muito triste, porque isso faz com que não tenha liberdade na alma de poder dirigir ela com toda a liberdade, sem a alma definir coisas para Jesus, sem ela por regras acima de Jesus. Nunca foi feito para o ser humano por regras acima dele. Não seria assim a vida de Adão. Adão não ficaria com graça. Não seria essa a vida, não é essa a vida da divina vontade reinando na criatura, entendeu? As virtudes, a obediência e tudo está dentro da divina vontade, não acima dela, né? Não é elas que têm voz e vez, é Deus que dá voz e vez para elas, né? E é tudo no tempo dele, é ele que dirige todas as coisas. Então, já foi muita gente querendo calar Jesus, porque quando Jesus estava na terra, aí vinha o pessoal com a lei de Moisés para jogar na cara de Jesus. A lei de Moisés não permite isso. Não permite isso. Se essa mulher cometeu adultério, tem que ser pedrejada aqui e agora. Todo mundo querendo falar e não deixando ele falar, né? Aí acontece isso também da realidade da santidade humana também dos santos. Muitas das vezes não seguia as inspirações divinas, não deixava Jesus ter aquela liberdade, né? Porque eles eram presos às virtudes. E faltando as virtudes, muitas das vezes também, eles ficavam mal com aquilo, ficavam desorientados com aquilo. Então é muito complicado isso. Aí tá falando que o ser humano ele inventou um sistema, né? O ser humano ele inventou esse sistema para se sentir justo, né? Justamente para ele próprio, é como se ele próprio quisesse organizar sua consciência, né? Organizar o seu caminho espiritual. E dentro desse caminho ele põe regras, ele define tudo. Né? Tal hora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer essa caridade, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Ele já definindo tudo que ele vai fazer no dia, ele já fazendo seus planos, seus projetos espirituais, né? Eu falo porque quando eu revi uma agenda minha antiga, eu vi que eu tinha um cronograma, né? Eu tinha um cronograma de orações, de coisas para fazer, né? Mas assim, e às vezes eu ficava nervosa que não dava certo, que não conseguia fazer. Mas tudo está na permissão da vontade divina. Por mais que você proponha, é Deus que dispõe. Então, assim, às vezes você programa fazer uma coisa e não dá certo. Eu não tinha essa luz da vontade de Deus para entender a vontade de Deus. Só o livro do céu abre a mente, né, para isso. Só esses conhecimentos abrem a nossa mente para isso. Então, eu não tinha esse conhecimento. E eu ficava perturbada quando eu não conseguia fazer as orações que eu programava fazer. Eu ficava nervosa, porque às vezes alguém me chamava. Coisas acontecem e a divina vontade está nos acontecimentos. Não é para você ver assim a vontade humana das pessoas. Está nos acontecimentos, a vontade de Deus. Então, mas eu ficava brava com as pessoas que me chamavam, eu ficava brava com quem precisava de mim, entendeu? Mas eu estava dizendo um não para Jesus.
porque eu ficava preocupada com a oração, eu ficava preocupada em cumprir preceito, entendeu? E para me sentir bem, porque se eu não cumprisse, eu não ia dormir se sentindo bem. Então é um sistema que você cria na sua cabeça, em que as coisas precisam entrar dentro daquele círculo. Se não acontecer tudo conforme aquele seu círculo, né, que você já fez, já definiu, você sente que não está sendo justo, você sente que devedor, você se sente mal, né? E não importa o que Jesus pedir fora disso, só importa o que na minha cabeça era o que tem que ser feito. Então, com isso, o ser humano restringe a Deus. Ele fica, Deus fica preso, ele fala assim que fica preso nele mesmo. E não tem a liberdade para atuar na criatura, porque ela tem a agenda dela, ela tem o cronograma dela, ela tem os livros que ela quer ler, ela tem as coisas espirituais que ela quer fazer, até coisas santas ela põe na frente de Jesus, sabe? Até coisas santas, ela não aceita a vontade de Deus. Ela não aceita. Se a vontade de Deus tem que ser uma coisa assim, mas tem que ser uma coisa que cabe na cabeça dela, mas tem que caber na cabeça dela com o conceito que ela tem das coisas. Então é muito complicado isso. Muito, muito complicado. Isso, do mesmo modo que era complicado antes para Jesus, lá os preceitos do Moisés. Ele não foi negar nada. Ele não foi lá para dizer tudo que foi ensinado por Moisés é besteira. Ele não foi lá negar nada, mas ele resumiu. Ele deu um sentido verdadeiro a todas as coisas. Ele ensinou a pessoa a ver a essência das coisas e não só as coisas em si, isoladamente, mas entender a essência de todas as coisas. Dar verdadeiro sentido, dar verdadeira substância das coisas, fazer o ser humano ver o que realmente importa, né? Porque senão eles ficavam fazendo um monte de regras estúpidas que nem pensa, nem medita no que está fazendo, nem tem sentido verdadeiro para eles, né? Aquilo ali. Que às vezes eles deixam de amar o próximo e fazer muitas coisas piores por causa de uma regra, por colocar uma regra na frente de tudo. E deixam de viver a verdadeira caridade. É muito complicado, mas é real. Entende? Aí se tá no sábado eu não posso fazer nada e tem a pessoa precisando de mim. Ainda mais se for uma mulher, se tiver uma mulher caída, machucada, e eu passar por ela lá, nossa senhora, mulher impura e não sei o que, não posso nem ajudar. Então eles deixam de amar verdadeiramente, eles deixam realmente de fazer um monte de coisa por causa dessas regras, desses preceitos. Tanto que quando eles estavam lá crucificando, levando Jesus para ser crucificado, eles ainda estavam lá preocupados onde que eles iam encostar. O maior sacrilégio estava sendo feito ali, né? Mas eles estavam preocupados em encostar, né, nas coisas que não pode encostar, nos lugares que não pode encostar, para se manter puros para a Páscoa. Olha para você ver, né? Levando o próprio Cristo, né? Ali para a cruz. Então, olha para você ver como são as coisas, né? Então, o ser humano, quando ele fica preso nessas coisas, ele não reconhece a Deus, ele não vê Jesus, ele não ouve Jesus. Ele fala assim: Jesus, fica calado, que agora eu tenho que praticar a minha virtude. Então, é muito complicado. Então, a gente vê aqui o começo da jornada da Luísa. E Jesus já está passando à frente, já está mostrando para ela por que está permitindo tudo isso? É para ela entender como que a divina vontade trabalha em cima disso. Para ela entender como que é o agir da divina vontade. Porque, né, a pessoa já conhecer a santidade dos santos, né? A santidade da divina vontade é novidade. Chegando agora para a Luísa, mas sempre existiu a divina vontade, mas esse conhecimento para o ser humano, né? Então aí está mostrando para ela que Jesus é que passa à frente de tudo, que é ele que reina, não é um ser humano dizendo para ele o que tem que fazer. E tenta ensinando ela a entender a vontade de Deus que está acima das virtudes, tá? Como eu tinha falado, né? Como foi falado na meditação. O homem, para se sentir justo, inventou um seu próprio sistema, mas é um sistema que Jesus não gosta. Não, ele acha que está sendo caridoso verdadeiro e às vezes não está sendo caridoso de verdade, tá? Então ele inventou esse sistema que ele julga ser mais coerente aos seus olhos humanos, que é um caminho de santidade que às vezes ele traça, mas às vezes é apoiado na própria força, tá? Muitas vezes é apoiada na própria força, sem aquela caridade verdadeira, sem aquela liberdade, porque se tiver uma regra estabelecida para ele naquele dia e as coisas não acontecer conforme aquilo que foi planejado, a pessoa fica sem paz, a pessoa fica com raiva, a pessoa fica escrupulosa. O escrúpulo é uma coisa terrível, que o escrúpulo é justamente essa avaliação que a pessoa faz dela mesma, né? E se vê falha diante desse próprio sistema que ela criou, né? É muito triste. Ela vê a falha no sistema, né? E não saiu tudo do jeito que eu planejei. Aí a pessoa fica mal.
É muito complicado isso, né? Ontem esse negócio de virtude, né? Eu tava vendo um filme era um hospital, né? Eu tava observando o filme, tô sendo... Eu tava... eu vejo os filmes e fico falando, eu não aguento. Aí a enfermeira, muito boa enfermeira, muito boa com os pacientes, muito amorosa e tudo, impecável, né? No trabalho dela, impecável. Tanto que os pacientes, né? Até os mais durões acabavam se rendendo de tanto amor com que ela fazia o trabalho dela, que aqueles mais grosseiros, e ela tinha uma paciência incrível com aqueles doentes que bate, sabe? Aqueles doentes que chega a bater, que chega a agredir, de tão nervoso, chato, sabe? Que não aceita tomar injeção, que tem aquela visão. Ela estava atendendo o senhor de idade, e esse senhor era muito chato, e tinha aquela visão assim, eu nunca tomei vacina, eu não tomo essas coisas, eu não confiava em médico, achava que tá todo mundo ali aproveitando dele, para tirar dinheiro dele. E ela, a maior paciência do mundo com o homem. Nossa, enfim. Só que ela tinha uma enfermeira-chefe. E essa enfermeira-chefe, mandona, era muito injusta. Ela não fazia o trabalho dela, ela tinha nojo dos pacientes. Os trabalhos de limpar as pessoas, ela jogava para essa moça. E ela era muito errada, muito injusta mesmo, né? E aí às vezes estava no final do expediente da moça, né? Ela estava já indo embora, já estava arrumada para sair, estava saindo do hospital. E essa enfermeira-chefe ia atrás dela e falava assim: Não, tem um paciente tal que está precisando de banho. Aí ela virava: Tá bom, eu vou voltar. Ela fazia tudo que a mulher queria, mesmo sendo coisas injustas, né? Mesmo sendo coisas assim fora da ordem mesmo, porque eu tô assim, tá errado, não é assim que Jesus. Eu ficava vendo o filme assim: Não, Jesus, não é assim que o senhor ensina, tá errado. Aí eu falando pro meu marido, né? Não, tá errado, olha, porque é uma questão de ordem. Jesus gosta da ordem. Ela terminou o trabalho dela, não é errado ela dizer não. Aí eu tô assim, numa situação ou não de caridade, em que a pessoa precisa muito, ela tá vendo que tem alguém que tá molhada, que tá sujo, que ela pode ficar um pouco mais, é uma coisa, mas ela tá fazendo a vontade dessa mulher aí que tá errada. Ela tá fazendo a vontade dos homens, não a de Deus, tá errado. E ela não faz nada, ela não gravava. Eu falava, ela podia gravar a enfermeira-chefe, as coisas que a enfermeira-chefe falava, porque ela teria provas para levar para o médico-chefe do hospital. Ela não fazia nada, ela aceitava tudo, 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 tudo assim. Mas Jesus não é assim que o Senhor ensinou a gente. O Senhor não ensinou a gente a sair da ordem, né? Para fazer. Não é esse tipo de caridade que o Senhor quer de nós. Talvez caridade maior é ela ir lá e contar para o médico-chefe o que está acontecendo. Ela falar umas coisas para essa mulher, ela não fazer a vontade dessa mulher mesmo que ela seja mandada embora, que essa enfermeira-chefe fale mal dela, problema, que ela perca esse trabalho, mas talvez esse seja o sofrimento que ela tem que abraçar, não esse outro, né? Porque isso não é uma coisa que aconteceu uma vez ou outra, estava acontecendo direto. E essa mulher, essa enfermeira-chefe, fazia de tudo para acabar com ela, né? E toda hora, assim, pedindo coisa para ela que não era obrigação dela. E ela fazendo, agradando essa pessoa. Então, assim, não é assim que o Senhor ensinou. Eu lembrei da Michelle numa situação com o chefe dela, que Jesus orientou, né? Então, assim, tá errado. Eu lembrei do Anderson também, no trabalho dele lá, na padaria, tá errado. Horário é horário. Ela tava no horário de almoço e a mulher chamava ela e ela ia. Eu falei assim, horário é horário, ordem é ordem, é o que Jesus ensina. Aí agora eu lembrei desse filme por causa dessa meditação. Então, quantas coisas assim acontecem que Jesus quer falar, quer agir, né, através daquela situação, que é a ordem, que é o que agrada a ele, mas o ser humano fica preso na virtude, porque querendo ou não, né, passa aquele sentimento dentro do ser humano, assim, pelo menos eu tô sendo justo, eu tô tolerando, eu tô sendo humilde, aquela coisa assim de ser humilde, né, mas assim, é, quantos santos, eu sei que eles teve a intenção pura, não vou julgar isso, quem sou eu, mas assim, às vezes aceitava coisas injustas, né? E naquele tempo da redenção, cordeiro, ser cordeiro, ser cordeiro, tudo bem, eu entendo que era a mentalidade do tempo assim da redenção, do ser humano aceitar ser humilhado, isso tudo serve de graça, de méritos. Mas Jesus, ele não é ouvido também nessa situação. Entendeu? Porque, querendo ou não, porque a enfermeira, assim, se você for olhar de forma espiritual, a enfermeira fica brilhando, sendo humilde, sendo isso, sendo aquilo, e a mulher lá, a enfermeira-chefe, só pecando. Você vai permitir o pecado no seu trabalho? Você vai de certa forma, permitir o pecado no outro para que você seja humilde?
Então, Jesus, na divina vontade, mostraria essa realidade. Olha o pecado daquela pessoa e você não deixa ela ser castigada, porque você não tem coragem de ir lá e falar o que está acontecendo, você não abre a boca, entendeu? Aí se deixa a outra acumular de pecado. Você tá linda, você tá sendo humilde, você tá sendo... Mas não é assim que, entendeu? Ou seja, o que que ele faria? Jesus não anularia a humildade, nada disso, as virtudes, mas ensinaria a encaminhá-las do jeito certo. E talvez a virtude é a verdade, a humildade é a verdade. Então, ela seria mais humilde dizendo a verdade, chegando até o médico-chefe e contando o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, tem essas realidades. Eu fiquei observando o filme. E acabou que ninguém resolveu a situação, acabou que ela que dançou. E teve uma hora que ela perdeu uma coisa lá, que ela tinha um evento para participar e ela perdeu. Porque ela ficou até mais tarde, que não era para ela ficar, e ela tinha um compromisso. E ela frustrou a outra amiga que estava esperando ela para ir ver a apresentação dela. A amiga até entendeu, mas eu fiquei pensando, isso é por causa de ter saído da ordem. Por isso que aconteceu. Aí, no final do filme, acabou que ela mesma foi mandada embora porque a mulher acabou com ela. Acabou que tudo voltou para ela mesma. Só que, sabe quem resolveu tudo? Foi Jesus, né? Mas sabe de quem que ele usou? Aquele hospital é interessante, que os médicos e os enfermeiros estavam para cuidar dos doentes. Mas os próprios doentes pareciam que estavam mais sadios do que os próprios médicos e enfermeiros, porque os próprios doentes é que resolveram o problema todo. É que tiveram boca para falar. Esse moço mesmo que acabou gostando dela, que era um moço muito mal educado no começo, mas que acabou gostando dela, falou assim, falou com o médico-chefe que mandou ela embora. Você é um idiota. Você não vê as coisas. Deve ser porque você ficou aí no seu caderninho aí, anotando aí, ó, e não vê mais nada. Não sabe o que acontece, não conhece seus funcionários, não sabe trabalhar direito. E não sei o que, não sei o que. Você mesmo não foi capaz de descobrir o problema que eu tinha. Foi a enfermeira que falou, senão eu ia ficar aqui internada não sei por quanto tempo. Se não fosse ela que tivesse descoberto o problema que eu tinha. Você é um idiota, não sabe trabalhar, não sabe ver nada ao seu redor, não consegue perceber quem realmente é funcionário bom e quem é ruim. Manda quem é bom embora e deixa o injusto lá e dá promoção para o injusto. Você não sabe trabalhar, não acabou com o médico. O moço falou tudo. A outra senhora também consertou uma situação lá também, porque essa enfermeira, ela gostava do médico, mas os dois eram bobo demais, não sabia conversar direito e resolver as coisas. A outra senhora, acabou que os doentes que eram os mais sadios daquele hospital. Que eles e sabe como que eles resolveram as coisas? Só falando a verdade. Só sendo claro, só sendo transparente. Entendeu? E resolveu, eu fiquei assim, nossa, como que são as coisas, né? Os doentes estão mais sadios que os médicos e os enfermeiros daquele lugar. Por causa que são. Porque abriram a boca para falar, conversar, resolver. Né? Uma situação errada que estava acontecendo ali. Né? Que faltava uma transparência. Então, assim, é muito complicado isso. Então, aí, voltando para essa situação da enfermeira, daí você vê assim que se você fica muito preso à virtude de ser boazinha, de ser virtuosa no seu trabalho, mas às vezes assim, pode acontecer tanta coisa injusta, como Jesus orientou o Anderson em referente ao horário dele, a Michelle também em referente ao horário dela, ao trabalho dela, de como agir no trabalho dela, que não é para sair também dizendo sim para tudo, né? Então, assim, ela deixou de ser obediente? Não. Deixou de viver a virtude, a humildade? Não. Mas quem ordenou tudo, quem resumiu tudo, quem regulou tudo na sua devida ordem? Jesus. É isso que Jesus faz quando ele entra na nossa vida. Só ele sabe pôr as coisas no seu devido lugar. E realmente nos ensinar a amar como ele deseja, dentro de uma ordem, sem sair da ordem, sem ser um amor desordenado, né? Então, é muito interessante, né? Então, o verdadeiro amor, né? Caridade, tá? Só Jesus sabe amar e o ser humano precisa parar com esse negócio de querer mandar em Deus, né? Para pôr as obrigações acima do amor, né? Pôr também certas coisas acima, dizer, não, Senhor, não, eu não quero desse jeito, eu faria de outra forma, que é o que foi falado ontem também das traças, né? Que Jesus querendo tirar as traças que entrou é justamente isso, né? Deus iluminava, dando a informação, mas o ser humano aí quer fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Se as coisas não saírem do meu jeito, eu fico com raiva, né? Quantas coisas ao nosso redor, né? As pessoas se aborrecem
por quando as coisas não saem do jeito delas, mas elas têm que entender que por mais que você tenha um trabalho, seja na igreja, na paróquia ou no pastoral, às vezes as coisas não saem do jeito que foi planejado, né? Então, se a pessoa é muito apegada à virtude, a querer se ver certinho em tudo, a perfeição, ela fica perturbada, ela não aceita que as coisas não saem do jeito que ela lá na cabeça dela, no sistema dela, ela construiu, né? Aí ela se sente mal. Então é muito doente, é muito doente essa mentalidade, gente. Se Jesus não entrar e não reinar, a gente fica doente. A nossa cabeça, ela por ela mesma, sem o controle, o regime de Deus, fica doente, né? O ser humano em si mesmo, nas suas próprias reflexões, é doente demais, muito doente. Então, agora, então é muito triste essa realidade, né? Que foi falado assim, que é muito triste um santo falar para Jesus, né? Fica aí, Jesus, eu tenho que rezar. Não, Jesus, fica aí que agora eu tenho isso e isso para fazer. Eu tenho minhas obrigações para fazer, né? Até teve um caso, eu acho que até da Valtorta, né? Que falou isso para Jesus também, né? Teve um caso assim também dela também. Então, assim, e não é assim, não é assim. Entendeu? Na divina vontade é Jesus vivendo em nós. E ele vivendo em nós não é mudinho, não, amarrado lá dentro, não. Né? Não é colocar nele uma mordaça, alguma coisa assim, não. Né? É ele livre, é ele realmente vivendo, é realmente ele respirando, é realmente ele tendo regime, sabe? Ele estando no trono, realmente, né? E quando ele põe as coisas, só ele ordena tudo. Só ele consegue colocar tudo no seu devido lugar, só ele coloca as virtudes tudo na ordem, né? Tudo no seu devido lugar. Ele que ordena todas as coisas. Ele fala isso no livro do céu. Então, e sempre foi feito para ser assim, né? Então Jesus estava movendo, voltando lá, Jesus estava movendo o coração da Luísa a compaixão, né? O que ele sente, porque não queria ver o ser humano na miséria, né? E tinha momentos assim que Jesus ia ceder obediência, né? Ora não. Então depende da situação, tá? Depende da situação, mas aí é diferente. É Jesus que está regulando, entendeu? É Jesus que está ordenando tudo, não é a virtude na frente. É Jesus dirigindo tudo. Ora parece o que ele quer, ora ele pede isso para ela, ora não. Ou seja, tudo no controle dele. Ora ele deixa uma coisa, ora ele não deixa. Tudo do jeito dele. É o melhor, é o mais importante, tá? E outra coisa também, que a pessoa quando tem esse sistema de virtude, ela quer se ver perfeita em tudo. Aí Jesus, conhecendo a gente, e como a gente tem de soberba, ele permite tirar o gosto das coisas. Ele que faz isso, que manda amargura. Ele permite, muitas das vezes, as coisas não sair do jeito que foi planejado, para o ser humano ser humilde, para o ser humano perceber que ele é um nada, que tudo está no controle dele. Então, são tudo informações que Jesus está dando para a pessoa, mostrando para ela que ele que está no controle de todas as coisas. Entende? E ele faz isso, ele joga assim com as almas. Entendeu? Não é a alma querer jogar com ele, né? Dizer assim, não, Jesus, entra no meu jogo, vai ser do meu jeito. Não, não é desse jeito. Quem disse que ele vai ceder o trono, né? Quem disse que ele vai ceder o lugar dele, né? Isso não é ele reinando, né? Ao contrário, o humano vira banco para ele. É o que ele falou ontem, né? É ele que sabe de tudo. Então esse negócio de regular Jesus está errado, né? E Jesus vai ensinar para Luísa a não considerar o homem. Não é o homem que tem que ser considerado. Por mais que ele fala sobre o homem, mas ele fala do homem criatura. Criatura criada por ele, que ele que rege. E até para ver os seres humanos assim. Mas ver que tudo está no controle, o que importa é a vontade de Deus. Né? E, então, ele que tem a liberdade, Jesus que tem que ter liberdade, ele que manda. Né? Então, é isso que ele está fazendo, é isso que ele está ensinando para nós. Né? Ele está acima de tudo isso. Por isso a gente vê esse conflito todo aí no catolicismo, no tradicionalismo, todo mundo querendo mandar em Jesus. Ai, Jesus, você não pode vir na nossa mão. Ai, Jesus, as mulheres só podem usar véu. Ai, Jesus, mulher de calça, Jesus não aceita. Ah, não pode comungar na mão de ministro, tem que ser na mão do padre. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Colocando um monte de coisa acima do amor, né? Que delimita demais. O ser humano cria, o ser humano percebe, mas a pessoa com esse sistema, ela cria para ela mesma, para ela arruma para a cabeça dela, porque é uma coisa que ela mesma não dá conta de responder. E ela se frustra porque o sistema dela falha, entende?
o sistema dela falha, a casa cai, não dá certo, né? Ela vê que ela não dá conta, por quê? Porque ela acha que é com a força dela e ela percebe que ela é fraca. E quando ela vê a fraqueza dela, ela se frustra. Mas essa fraqueza, isso que aparece é bom, porque é uma luz para mostrar o nosso nada, né? Então, então o que Jesus está fazendo com tudo isso? O que Jesus quer? Ele quer que a gente olhe a vontade dele acima de tudo isso. Aí ele fala aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse negócio de que santo sabe mais que Jesus está errado. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas ignoram até os livros que Jesus dá. É triste tocar nesse assunto. Sempre que toca nesse assunto me dói muito, porque dá para sentir como que isso é uma coisa que em Jesus dói, né? Mas ele sempre traz isso de volta, né? Tudo que é revelação dele, de Jesus, as pessoas não gostam tanto. Os católicos preferem, Santo Agostinho, vamos ver o que o Santo Agostinho fala. E se alguém vir falando o que Jesus fala, mas Santo Agostinho fala isso, 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 isso. São Tomás fala isso, 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 mas esqueceu que é Deus que dirigiu todos eles e que eles não falariam nada se não fosse por Deus. Que é Deus é que manda. Que o ser humano não tem sabedoria nenhuma se não for dada por Deus. Então, infelizmente, muitos estão querendo dizer para Jesus: Jesus, você não tem mais nada para falar. O senhor já falou tudo o que tinha que ter falado. Então, nós não somos obrigados a ler esses escritos. Não, ninguém é obrigado a acreditar, porque Jesus já falou tudo o que tivesse que falar. Se ele esqueceu de falar alguma coisa, problema. Tipo assim, entendeu? Como que ele falou que se fosse levar o homem, fosse criar para criar a terra e fosse ouvir o humano ia falar: eu não gosto do sol nessa posição, eu não quero o sol dessa cor, eu não quero que tenha pé de maçã, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não gostei disso. Entendeu? O ser humano fica pondo defeito em tudo. Entendeu? Então Jesus quer mudar essa realidade aí, né? Ele não vem abolir as coisas, ao contrário, ele vem pôr ordem em tudo. Porque na nossa mente, para a gente ver as coisas no sentido verdadeiro. Virar o jogo, a gente não pôr Deus acima de todas as coisas. Então, o que ele veio fazer é isso, ele veio resumir com a divina vontade tudo, trazendo na simplicidade as coisas da divina vontade. Ele quer resumir tudo na simplicidade da divina vontade. Entendeu? Não está desfazendo de nada, mas ele quer pôr tudo no eixo, e a divina vontade faz isso. Faz isso. Ela ata tudo isso e ensina a gente a ver tudo no seu devido lugar. Ensina a gente a viver as coisas no seu devido lugar, seja no casamento, seja na vida familiar, em tudo, no trabalho, pôr as coisas no devido lugar, na divina vontade. Senão, Jesus não está reinando, né? Está numa situação lá. Igual no caso do Anderson, né? No chefe dele estava errado com ele. Então, Jesus, a divina vontade foi lá, a gente não foi tirar as virtudes, falar com o Anderson tem que ser um mau funcionário, desobediente, entendeu? Mas ele estava indo além daquilo, né? Aceitando as coisas injustas que o chefe estava propondo. Não sei se ele ainda está nesse trabalho dele, eu acho que não. Então, não estava respeitando o horário dele. E tantas coisas que não estava sendo coerente, e isso é pecado. Na Bíblia fala que um empregador, um empresário, se ele não for honesto com os seus funcionários, é um grande pecado. O não pagar os funcionários corretamente, né? O não ser justo nos negócios, né? Então, assim, é muito sério essa realidade, é uma ordem, né? É a vontade de Deus que o funcionário seja correto e que o chefe também seja correto com seus funcionários, cada um cumprindo o seu dever, não tem pecado nenhum com cada um cumprir o seu dever. Mas quando as coisas passam disso, é desordem. E Deus não quer desordem. E aí o seu Anderson pensar com virtude vai falar: eu tenho que aguentar firme a minha cruz e deixar o chefe acabar com a minha raça e fazer tudo com a vontade humana que dele lá, que tudo que ele quiser, porque isso é a vontade de Deus. Aí vai estar queimando o filme da vontade de Deus, ele vai estar queimando o filme Filho da Divina Vontade, coisa nenhuma, né? Vai estar queimando o filme Então ele tem que ser coerente com aquilo que ele aprendeu no livro do céu. Então aí Jesus foi e foi instruindo, né? E tá tudo certo. Então, assim, é isso que ele quer a ordem em todas as coisas. No trabalho e tudo, você não tem que fazer aquilo que está fora do seu dever. Você não tem que ficar, né? Não é desse jeito. Seu horário é seu horário. Deus quer a ordem em tudo. Deus não quer vício. Senão vai ser um vício. A pessoa vai ter até. Se ela tá achando que está produzindo virtude, está produzindo vício nela. Né? Um vício nela.
E no outro também, porque ela está alimentando o vício daquela outra pessoa, né? O pecado da outra pessoa. Ela tá contribuindo para que aquela outra pessoa seja injusta, né? Então é muito complicado isso, é muito sério essa realidade que Jesus vê. Então ele não está sendo amado verdadeiramente se ele, quando ele vê, tem tantas situações assim. E aí Jesus ensina a viver numa coerência, numa ordem, né? Que ele estabeleceu. E é isso que ele está fazendo na divina vontade. Então, o conhecimento da divina vontade é isso, é pôr as coisas no eixo, as coisas no seu devido lugar, né? Então é isso que ele quer de nós. Ele não está querendo que a gente seja salvador da pátria e faça uma coisa que está além daquilo que ele pede de nós. Não. É a vida, é preto no branco, como foi falado. É uma coerência, né? Na simplicidade, na verdade. É isso que o livro do céu traz. Essa compreensão, saber ver todas essas virtudes no seu devido lugar, né? Mas não colocar elas acima. Não a gente colocar, não a gente colocar da nossa cabeça, né? Mas a gente deixa ele nos ensinar. E a humildade, aí ele vai te ensinar verdadeiramente como a virtude é na divina vontade. Olha, a humildade é a verdade. Isso e aquilo, né? Não sei o quê. É a obediência não pode estar acima de Deus. Então, se é uma coisa acima da ordem, que é que te leva à desordem, cuidado. E assim ele vai ensinando, né, a ordenar tudo. Ele é que sabe fazer isso e ele vai dirigindo a nossa vida. E a gente vai deixando ele. A gente não tem um sistema próprio mais, a gente abandonou isso, né? Então, quem é que rege tudo é a divina vontade, né? A nossa vida, os acontecimentos, né? E é ele que dirige. E ora ele deixa uma coisa, ora não. Então, é ele que tem a plena liberdade. E é isso que ele quer de todos, né? Que as coisas sejam feitas assim. Ele quer essa liberdade, né? E o que mais que eu posso falar? Aí a Aline deu o exemplo dela com o esposo, né? Que o esposo dela falou, né? Que ela falou assim: minhas férias duram um dia só, né? Então, assim, Jesus disse: só hoje. Agora eu quero você lá trabalhando, né? Não tem a outra funcionária, é você. Então, assim, a gente não tem planos. É ele que dirige tudo, né? E você acha que ela fica chorando? Ela falou: você acha que eu fico chorando? Fazendo graça lá, ai, Jesus não me ama mais. Antes era de um jeito, eu pedi uma coisa, agora não deixa eu fazer. Ai, Jesus não me ama mais. Ai, não sei o que não. Ela quer que Jesus faça do jeito dele, que seja do jeito dele. Então, assim, temos que viver. Ele que sabe o que é bom. Então, é muito maravilhoso Jesus ter liberdade, porque fala assim que... Ontem, né, a Luísa, quando eu estava ofertando a vontade humana dela, falou assim, que seja um brinquedo nas suas mãozinhas, um banco para você sentar. Então, é isso mesmo que acontece. É um brinquedo na mão dele. É ele que se ele quiser pôr à direita, ele põe, sem a pessoa chiar e reclamar. Se ele quiser pôr à esquerda, ele põe. Ele que coloca onde ele quiser as coisas, né? E não pensa que você vai ficar perdido, né? Que vai ser tudo a perder, não. Você está nas melhores mãos. Você não pode confiar em si mesmo, né? Ele quer dar liberdade. Então, ele quer essa liberdade. E quem se abandona na vontade de Deus não vai para o purgatório, né? Porque justamente lá está porque as pessoas não se conformaram à vontade de Deus, né? Ou se sentem devedoras nesse sentido, né? Então, é muito bom quando a gente deixa que Jesus desenhe as coisas do jeito dele, né? Do jeito que ele deseja. É muito importante isso, né? Então, aí ela tava falando, que vai, né? Que o marido já chamou ela para trabalhar e tal, e falou que tudo, não pensa assim, então a Aline está vivendo a virtude da obediência, ela também está na virtude que Jesus está falando aqui, que é o marido dela mandando, né, Jesus, ao contrário, entenda as coisas dentro de uma ordem, não é mágica, como está sendo explicado, é uma coerência, né, que ela está explicando, o marido dela conta com ela, os dois vivem trabalhando juntos na empresa, em casa, né, família, eles precisam pagar as contas, é assim. Jesus faz a parte dele, o ser humano faz a parte dele. É um trabalho em equipe. É os dois juntos, tem uma coerência, tem uma lógica das coisas, né? Então, ao contrário, seria desordenada ela não ir, né? Então, é uma questão de coerência, de lógica, que com a divina vontade mostra nas circunstâncias as coisas, a gente tem que estar atento a ela, né? Em que os dois precisam pagar as contas, né? Então eles precisam fazer a parte deles. Eles sabem que é Jesus que manda os clientes, é Jesus que faz tudo, é Jesus que dirige, mas eles têm que fazer a parte deles.
Então, é assim que é o trabalho de Jesus e o ser humano juntos, né? A pessoa tem que fazer a parte dela, não é uma mágica assim. Ah, Jesus resolve tudo agora então, né? Não tem que obedecer meu marido, não tem que fazer nada. É Jesus que resolve tudo. Não é assim, tem uma lógica, tem uma ordem natural das coisas, entendeu? É tudo assim, o preto no branco, né? Então a gente vai viver essa ordem natural, é a simplicidade da divina vontade, é isso. Jesus ensina isso para nós. Tem uma coerência, uma lógica, né? O Anderson ir para o trabalho dele no horário dele tem uma coerência, uma lógica. Ah, então ele tá vivendo a virtude, obedecendo o chefe. Não, ele precisa trabalhar, né? É o trabalho dele, ele precisa pagar as contas, né? A Michelle precisa pagar as contas dela. Então, cada um assim, tem o seu trabalho, tem o seu ofício, eu tenho o meu ofício. É a ordem, o natural das coisas. Não é assim, Senhor, eu faço tudo, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que é a vontade divina, é porque eu não tenho que preocupar com virtude, não é isso. Não é desse jeito, entendeu? Não é desse jeito. Então tem uma ordem natural das coisas, né? E a gente segue isso, né? Mas vendo tudo em Deus, não vendo, fazendo para seres humanos, mas é por Deus, é para Deus. É vendo Deus, é vendo o querer de Deus naquilo ali, é vendo uma coerência, uma lógica que o próprio Senhor coloca de ordem na nossa vida e que a gente vive isso. E essa obediência nossa é a vontade divina, é a obediência à vontade de Deus. A ordem que foi colocada, o estado de vida que nos foi dado. Então, a obediência ordenada em direção à vontade de Deus, é uma obediência à vontade de Deus. É vendo a vontade de Deus, que é isso que Jesus também queria para Luísa. Não ia eliminar o confessor. Tinha uma ordem, uma lógica de ter o confessor na vida dela. Porque quer esses ensinamentos chegando até a igreja passar para todos. Né? A igreja está junto, não foi colocada fora. Deus não está anulando a igreja ali no livro do céu e é só ele e a Luísa. Não, não tinha isso. A igreja estava junto ali, representada na figura dos sacerdotes, que deveriam ser os responsáveis por publicar e por levar esses conhecimentos. Então Deus está vendo, está tudo certo, dentro de uma ordem, de uma lógica correta, de estar em obediência à igreja, de estar junto com a igreja, mas não colocar isso acima da vontade de Deus. Ela obedecer por ser a vontade de Deus e não por ser a vontade dos homens. E não vendo a vontade de um ser humano dizendo para Deus. Uma coisa é você obedecer porque é o ser humano dizendo, e você olhando o ser humano dizendo isso, e o ser humano querendo dizer isso para Deus. Outra coisa é Deus dizendo. Entendeu? Então ele ensina ela a obediência à vontade de Deus. E a ver em tudo que acontece a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus nas situações. Entende? Então é muito interessante. Então também é isso que a Divina Vontade traz em relação à igreja. A gente não deixa de participar, mas tudo é em obediência à vontade de Deus. A gente não fica preocupado em provar nada para ninguém. Mas a gente lá dentro vai ser em virtude. Eu vou chegar na igreja e vou ser mal educada e não vou ser humilde e tal. Vou ser normal, vou agir corretamente. Mas quem é o sentido? É um sistema que eu criei? Não. É aquilo que Jesus me explica no livro do céu. É porque é a vontade de Deus. Então, resume tudo na minha cabeça, porque eu entendo o para quê daquilo. Que tudo, quem está realmente mandando, quem está realmente me dirigindo, é a vontade de Deus. Entendeu? E a gente faz tudo isso dentro da vontade de Deus. Quando for para rezar, vai ser a vontade de Deus, mas não é um sistema de controle que eu coloquei, né? Não, é quando ele me deixar rezar. Tem ocasião, quando eu for lá no grupo de oração, por exemplo, eu rezo o texto. Eu sou a responsável de rezar o texto antes do grupo de oração começar. Então, é o momento que a própria vontade divina me coloca para rezar, mas pode acontecer de um dia não dar para rezar. Pode acontecer de um dia eu não poder ir. Pode. Eu vou ficar chateada, eu vou ficar reclamando. Não, eu aceito a vontade de Deus. Quando é Ele que manda, é assim. É tudo numa liberdade e você não fica com escrúpulo. Você não fica pensando, ah, eu tinha que estar naquele lugar. E se um dia eu estiver cansada e estiver impossibilitada de ir, eu aceito. Entendeu? Então, assim, não fico brigando, não fico me sentindo mal, não fico pensando, né? Eu aceito. Entende? Então, por quê? Por causa da vontade de Deus, por saber que tudo que acontece é a vontade de Deus. Então, quem está realmente no controle de todas as coisas? Quem está realmente é uma devoção? Não, é Deus. Ele é que está no controle de todas as coisas. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Luísa é convencida por Jesus ao se oferecer para sofrer. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Recordo que uma manhã depois da comunhão, o Senhor me disse. Então, o confessor disse para ela assim, né? O confessor entendeu que o sofrimento era espiritual, que era Jesus que queria que ela sofresse. Ele sabia de onde provinha esse estado de sofrimento. Aí ele falou para ela, então quando Jesus quiser que você sofra, venha pedir obediência para mim, Padre. Né? Aí, recordo que uma manhã depois da comunhão, aí Jesus disse, filha, são tantas as iniquidades que se comete, que a balança de minha justiça está por transbordar. Deve saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, que especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre da carne humana. Assim, continuou quase chorando, eu dei os corpos aos homens, a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar. Mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta peste que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles? Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum. Mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho. Por isso vou tentar com os castigos. Então aí que veio aquela explicação, né, do tema de hoje. Que Luísa está nessa questão, que Jesus quer que ela sofra. E aí vem o sacerdote e fala, se Jesus quer que ela sofra. E ele está falando para ela, são tantas das iniquidades, e a balança da justiça está por transbordar. E ele quer que ela seja vítima, e se ofereça para sofrer em nome de todos. Né? Se ofereça como vítima. Não para sofrer de vez em quando, mas para sofrer, né? Ficar nesse estado de sofrimento como vítima. Está sempre ante a justiça de Deus como vítima. Mas aí o confessor fala, mas se Jesus quer que você sofra, tem que pedir obediência para mim. Tem que ser a virtude, tem que ser com a obediência. Você tem que me pedir para sofrer. E aí foi que foi explicado, né? É interessante a gente entender essa parte, porque às vezes o homem, ele tem uma coisa assim da virtude que às vezes é acima da caridade, acima do amor a Deus. E que é o exemplo do Santo Antônio. Que o Santo Antônio estava brincando com o menino Jesus. E ele brincando, e deu a hora dele rezar a liturgia das horas. Acho que era a liturgia das horas. Aí ele falou para Deus, o menino Jesus, para Deus, eu tenho que rezar. Então você fica aqui quietinho, porque eu tenho que rezar. Então coloca a virtude a piedade, a devoção acima do amor a Deus. Deus queria se deleitar com ele, brincar com ele, falar com ele, e ele tinha que rezar. Então coloca essa virtude. Aí a gente começa é uma coisa assim tão estranha que começa a nem entender o que é a oração. A oração não é conversar com Deus. A oração não é conversar com Deus, ele já não estava conversando. Mas aí o homem que cria esse sistema. Mas tem que ser a oração da liturgia das horas, tal hora, tem que ter o jeito de falar. Então se for, sendo que a vontade de Deus estava ali. Jesus queria falar com ele, brincar com ele. Jesus estava lá com ele.
E aí ele, não, mas eu tenho que rezar do jeito que é a obediência tem que rezar desse jeito, em tal hora. Então, coloca a virtude acima do amor, né? E aí Jesus está querendo ensinar aqui, eu até anotei aqui, peraí. Jesus quer ensinar para Luísa que o que importa é a vontade dele, o plano dele, e não dos homens. Não dos homens, ele quer ensinar isso, quer ensinar pra gente isso. O que importa é a vontade dele, os planos dele, a vontade dele, acima de tudo. Aí ele fala, filha, são tantas as iniquidades que se comete, que a balança de minha justiça está por transbordar. Deve saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre da carne humana. Assim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia vir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies. E é tanta a peste que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum, mas quem é a causa? É o tanto amor que tenho, por isso vou tentar com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas as ofensas que lhe faziam, que para fugir queria esconder-se em mim, para encontrar refúgio no coração dela por causa de tantas ofensas que ele recebe. Sentia também tanta pena porque os homens deviam ser castigados, que me parecia que não eles, mas me parecia que se eu tivesse podido, teria sido mais suportável eu sofrer todos aqueles castigos antes de os ver sofrer, de sofrer os outros. Então era isso que Jesus estava querendo que ela aceitasse ser vítima. Então ele que estava incitando o coração dela a ter compaixão pelos homens, para sofrer em nome de todos. Nesse momento ele estava fazendo esse convencimento para ela aceitar ser vítima e sofrer por todos. E aí ela vai ficar tão convencida disso que depois aí começa depois no livro do céu as privações, né? Aí Jesus não quer aparecer para ela, porque aí ela aceitou o estado de vítima. Aí ela aceitou o estado de vítima, ela aceita. E aí depois ela quer sofrer tudo em nome de todos e poupar as criaturas, mas aí Jesus vai explicar para ela, não é assim. As criaturas também precisam receber uma parte e tem que ter esses vazios. Ele não via ficar com ela, ir com ela, aparecer para ela. Enquanto isso, a justiça se derramava nos seres humanos, que também, ele não falou para ela assim, ó, você vai sofrer tudo em nome de todos, sofrer tudo, e as criaturas vão ser totalmente poupadas e ninguém mais no mundo vai sofrer. Enquanto você estiver aqui como vítima, não vai ter um sofrimento na terra. Não foi isso que ele falou para ela. Não vai ter um sofrimento, ninguém vai sofrer mais, você vai sofrer tudo. Nenhuma criatura suporta. Ele explica tudo depois para ela, né? Mas ela sempre fica insistindo, se é por isso que Jesus não vem, então ela fica nessa briga com ele, né? Nessa discussão com ele, porque ela entendia que a privação que ela sofria da presença dele é porque ele queria castigar as criaturas. Aí ela falou, tratei de sensibilizá-lo o máximo que pude e com todo o coração lhe disse, ó esposo santo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, está o imenso mar do teu sangue, onde podes enterrá-las. E assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens para onde ir para deleitar-te, vem em mim, te dou meu coração, para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu queres. Mas se for necessário o sacrifício da minha vida para libertar suas imagens, né? E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a dizer-me. Aí ele conseguiu mover o coração dela para fazer o que ele queria, né? Ele falou, precisamente isto é o que eu quero.
se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo, eu libertarei os homens. Então ele falou, é isso mesmo que eu quero ser como vítima. E ele liberta os homens. Mas aí eu acho que é aqui que ela se confunde, né? Eu libertarei os homens. Aí ela pensou, então eu sofro e os homens não sofrem. Mas aí Jesus vai explicar, que eu vou ler aqui o que a Aline falou, que é muito importante, tudo que ela escreveu aqui. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar os flagelos para punir as criaturas, encontrando-se você no meio, em vez de golpeá-los a eles, ficará golpeada você. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Em algum lugar a justiça vai ser derramada. E ele estava falando, você como vítima aceita os golpes da justiça. E eu poupo os homens, mas não tudo, como ele vai explicar depois, mas vai explicar melhor. Não que ele não tenha explicado, mas ele vai deixando cada vez mais claro. E aí aí é importante entender que o que a Aline escreveu aqui, ó. O mistério de termos de ser castigados ou a aceitarmos sofrer voluntariamente em função de poupar os demais é que nós que queremos entrar nas mãos de Deus para sermos recriados. Eu achei muito interessante, maravilhoso Deus explicar isso aqui, porque quando a gente fala de vítima, quando a gente lê no livro do Céu Luísa falando sobre vítima, aí a gente fica assim, mas Deus não quer isso agora, né? Ele não quer que a gente se ofereça como vítima, igual quis de Luísa. Então a gente fica assim, mas agora, nesse tempo, no reino da divina vontade, agora para nós, ele não quer que a gente se ofereça como vítima. Mas ele está explicando aqui. Mas a gente aceita os sofrimentos na vida, na divina vontade. Sendo um filho da divina vontade, aceita sofrer o que tiver que sofrer. E até voluntariamente. E até poupar uma pessoa de sofrer. A gente sofre. A gente aceita tudo, né? A gente sofre. Para não ver o outro sofrer. Para não... Né? A gente se doa. Sempre está se doando. E esse doar tem sacrifício, tem sofrimento. Né, como aconteceu com a Aline, as férias dela foi cancelada. Então ela está se doando para poder poupar o esposo dela de ter que suportar tudo sozinho, né? Então ela está sofrendo junto com ele, ela está se sacrificando junto com ele, né? Não é nesse caso, não é a mesma coisa, mas assim a gente aceita o sofrimento voluntariamente. Vou terminar de ler aqui. É aquele momento dito por Jesus, que era o momento que Eva deveria ter ido buscar seu pai e pedir para ser curada, tomar um remédio para curar aquela malícia dela, voluntariamente ou resignadamente. Por isso, o termômetro do amor a Deus é o sofrer, o aceitar sofrer. Pois o sofrer representa sermos remodelados pelas mãos do artífice. Dói ser destruído e sermos recriados. Cada dor e pena sofrida é isso. Cada dor e pena sofrida é isso. A gente ser recriado nas mãos de Deus, do nosso Criador. Deixar ser modelado por Ele. Ser corrigido. Quando a gente é corrigido, é sofrimento. Só que é Ele nos modelando, nos reconstruindo, né? Recriados. Ser recriados por Ele. Tirar as malícias, tirar a nossa malícia, a nossa forma de pensar. Como a Eva pensou, eu vou comer o fruto para eu ser como Deus. Ela tinha que ter ido lá para Deus tirar esse pensamento da cabeça dela, purificar a mente dela. Né? Ela tinha que se resignar a isso e voluntariamente pedir a cura. Pois o sofrer representa sermos remodelados pelas mãos do artífice. Dói ser destruído e sermos recriados. Cada dor e pena sofrida é isso. Sermos recriados. Jesus fez isso em nosso lugar.
quando estamos voluntariamente aceitando castigos ou sofrimentos diversos pelos outros, é assumirmos nossa parte nos sofrimentos de Cristo, que se deixou seu novo Adão destruído na cruz e ressuscitado pelo Pai. Jesus, ele fez isso. Ele sofreu em nome de todos. Ele deixou ser recriado, ser destruído na cruz e ressuscitado pelo Pai. E ele fez isso por todos nós. Então, quando a gente aceita sofrimento por outros, é imitar a vida de Jesus. Ele fez isso em nosso lugar, né? Ele fez isso em nosso lugar, mas a gente assume a nossa parte, também faz. Ele não, tipo assim, Jesus tomou sobre si tudo, mas não quer dizer que a gente ia ser poupado de todo o sofrimento aqui da terra. Ele até fala no livro do céu, tem uma parte que ele explicando para Luísa isso, convencendo ela, Luísa, convencendo ela sobre ela ser vítima, explicando para ela. Ele falou, eu também fui vítima. Eu também. Ele é a vítima, né? Ele é a vítima. E aí ele também, sendo vítima, aceitando sobre ele todos os castigos, a humanidade não foi poupada dos sofrimentos terrenos. E ele assumiu tudo. Então, se a gente pensar assim, Jesus assumiu tudo, então ninguém mais tem que sofrer. Aí ele fala para ela assim, a oferta que ele fez foi para livrar da condenação eterna. E não dos sofrimentos aqui temporais da terra. Ele falou isso para ela. A oferta dele foi para livrar da condenação eterna, do castigo eterno. Mas é justo que o homem sofra as consequências de suas escolhas aqui na terra. E aceitando essas consequências, sofrendo, já purifica. Aí a gente é recriado. Porque a gente aprende errando. E isso é sacrifício, isso é dor. Aprender e ser corrigido e errar, isso dói. Dói, é sacrifício, tem um sacrifício. Então ele falou, Então, se ele como vítima, a oferta dele não livrou os castigos aqui temporais, a oferta dela também não ia fazer isso. Os sofrimentos dela também não ia fazer isso, porque isso não está no plano de Deus, não é assim. Então, quando Jesus fez isso em nosso lugar, não quer dizer que a humanidade vai ser poupada de todo sofrimento. Quando a gente aceita também voluntariamente castigos pelos outros, a gente imita a vida de Jesus. Quanto mais passamos pelo caminho da cruz, humilhações, privações, mais belos ficamos. Se damos a nossa vontade à fonte do mal, damos tudo e somos ressuscitados plenamente como Cristo foi. Se a gente dá a nossa vontade, que é a fonte do mal. Deus não quer o homem à força, por isso pede voluntariedade e resignação. Sofrer voluntariamente. Resignação. O homem que vai querer entrar nesta divina vontade para ser reconstruído, recriado. Deus está convidando e se abre disposto. Mas Jesus humano, irmão, nos mostra que ele já fez isso por nós. Foi destruído para ser reconstruído. Mas a gente tem que querer voluntariamente entrar nesse processo, né? De ser reconstruído. E nos chama a entrar na vida nova trazida por Ele. Ele fez isso em nosso nome. Foi destruído na cruz e ressuscitado pelo Pai. Só que Ele nos chama para fazer isso também, para receber essa vida que Ele recebeu na cruz. Só que não nos poupa desse processo também de ter que morrer na cruz, de ter que ser destruído na cruz. Porém, sem nos poupar desse processo, Ele, ao assumir a cruz, os pecados, abre o portão para esse processo de aniquilação do eu soberbo, rebelde, desobediente. Ele abre as portas para a gente também passar por isso, para a gente também ser destruído na cruz e ressuscitado pelo Pai na vontade de Deus. Aniquilar o nosso eu na cruz. Jesus abriu essa porta. Se ele não tivesse sofrido, se Jesus não tivesse sofrido e ter sido destruído na cruz, esse processo não seria um meio
de ser ressuscitado, entenderam? Tipo assim, como Jesus sofreu, como Jesus foi destruído na cruz, ele divinizou esse processo. E através desse processo de aniquilação na cruz, no sofrimento, a gente imita Jesus e retorna a nossa imagem e semelhança com Ele, com Deus. Ele abre o portão para esse processo de aniquilação do eu, soberbo, rebelde e desobediente. Na cruz, no sofrimento. É muito mistério, né, a cruz. É muito mistério a cruz. A gente faz passar a eternidade inteira e não vai entender tudo, e não vai conseguir, assim, esgotar todo o entendimento do que Jesus fez na cruz. Meu Deus. Se a gente seguir Jesus e fazer a mesma coisa que ele fez, acontece a destruição do nosso eu e a ressurreição na vontade do Pai. Se a gente segue o que Jesus fez, ele deixou o caminho para a gente seguir ele. É o que ele falou no Evangelho, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser, tome a sua cruz e me siga. Ninguém entra no céu sem encarar a sua cruz. A cruz da sua tendência ao mal. Os atos feitos, Jesus os assumiu. Mas a tendência ao mal, cada um terá que lidar diariamente com ela. Ou no processo em vida ou no purgatório. Se a gente não aceita esse processo em vida, vai passar pelo purgatório. Então a gente aceita tudo. Quando a alma vítima recebe essa proposta de sofrer para poupar castigos, é real. Os atos pecaminosos assumidos por Jesus. Luísa, em nome de todos, também queria tomar nela um pouco dessa amargura pelos pecados. E os castigos são amenizados e são trazidas luzes e inspirações para a alma humana, para se conhecer e se ver tão mal e rebelde. Então, o sacrifício da Luísa, é muito importante entender isso aqui. O sacrifício da Luísa poupou a humanidade de castigos, de mais castigos, né? E para trazer luz. Como que a gente recebe a vida que Jesus trouxe dessa ressurreição? Conhecendo, é através do conhecimento. Então, o sacrifício dela, como vítima, amenizou os castigos e trouxe o livro do céu. Luísa é um canal para a justiça poder permitir a Jesus ditar as luzes do livro do céu, para a humanidade ter grande fonte de luzes para se conhecer melhor. Luísa é um canal para a justiça poder permitir a Jesus ditar as luzes do livro do céu, para a gente receber a vida divina. Sem o conhecimento, não tem como receber a vida divina. Então, o sacrifício que ela fez a gente ter o livro do céu. A justiça ser equilibrada, satisfeita. Por isso, Luísa precisou ser alma vítima. Para a justiça permitir o livro do céu ser ditado à humanidade, e glória a Deus nas alturas. Para a justiça permitir o livro do céu ser ditado à humanidade. Incrível. Aí a Liliane perguntou se era isso mesmo, né? Se a justiça, se a Luísa tinha que oferecer esse sacrifício, ser vítima para Jesus trazer as luzes do livro do céu. Aí sim, a gente precisa passar por várias coisas para compreender de verdade, muitas verdades. Deus não quer que estejamos só no mundo da imaginação. As luzes são reais, a verdade precisa ser tocada pelos sentidos em várias circunstâncias. Então, depois que Jesus permite que aconteça algumas circunstâncias na nossa vida de sofrimento, aí isso já aconteceu várias vezes. Aí depois que a gente passa por uma situação, que a gente vai entender a luz, aquele acontecimento, aquele fato, gera luz, gera entendimento. A gente, o que ele está falando aqui, eu não quer que a gente esteja só no mundo da imaginação, lendo o livro do céu e tendo luz só por ler, só assim. Eu estou lendo o livro do céu, aí Jesus vem e traz uma luz. Enquanto eu estou lendo, vem aquela luz, aquele entendimento. Não, ele quer que isso aconteça na nossa vida, através de fatos que acontecem. Aconteceu vários exemplos. Eu não sei lembrar agora de alguma coisa assim, deixa eu ver, que aconteceu. Que aí depois, aí isso acontece porque a gente vem partilhar no grupo
Ah, aconteceu isso, isso, aquilo, aí a gente vai entender muita coisa através daquela partilha, daquele acontecimento. Muita coisa, muitas vezes aconteceu isso aqui no grupo. Para termos ampliadas as nossas capacidades de compreensão e sabermos entender profundamente o que o Espírito nos revela na mente. O Espírito Santo, ele revela na nossa mente quando a gente está lendo o livro do céu. Mas quando acontece algum fato e a gente vive aquela verdade, aquilo ali fixa na nossa alma de um jeito assim incrível, impressionante. Não é só compreender, é viver, e através da vivência dos acontecimentos a gente consegue entender muita coisa, traz luz, né? O vídeo que eu vi hoje sobre relacionamento conjugal me fez procurar entrar na cabeça das mulheres que comentavam as colocações do professor, que explicou coisas que concordo plenamente com elas. Mas queria ter a capacidade de me colocar no lugar dessas mulheres que não concordavam com ele. Aí percebi que as mulheres devem se sentir muito injustiçadas pelos homens serem tão mais simples em tudo. Elas acham ser mais fácil a vida deles e querem moldar os seus maridos a pensar como elas querem. Complicado esse mundo. Só ouvindo e seguindo Jesus sabemos compreender as coisas realmente. O ser humano é complicado, né? Eu não vi esse vídeo, mas eu queria entender tudo o que Jesus trouxe. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.